Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, continuando nesses tempos de primavera e poder contar com a sua companhia. Permita que essa estação coloque flores em sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta semana vamos iniciar edições comemorativas sobre o Dia Nacional do Livro, que tem data marcada em 29 de outubro. Para falar desse estimável companheiro de viagens, vamos colocar na cena principal as novas gerações de leitores, sendo conectados através da leitura. Quer saber como que você pode desenvolver o hábito da leitura? Então anota aí a dica que eu vou te dar. Vá até uma biblioteca e fica lá passeando pelas estantes, dando uma olhada geral nos livros. Se algum deles te chamar a atenção, pega esse livro e leva emprestado para casa. Pode ser um livro que você nunca viu ou então uma recomendação de um amigo, tanto faz. Chegando em casa, leia esse livro durante uns 20, 30 minutos. Se depois disso você sentir que você não vai gostar do livro, sabe o que você faz? Volta para a biblioteca e devolve o livro. Mas, peraí, tem uma regra que você tem que saber antes. Toda vez que você entrar na biblioteca, você tem que sair dela com um livro na mão. Ou seja, se você não gostou do primeiro, não tem problema. Devolve, mas pega outro. Volta para casa, comece a ler esse segundo livro e vai fazendo a mesma coisa. Se você não gostou, para, devolve, mas lembra de pegar outro livro. Uma hora, você vai pegar um livro que você vai gostar e você não vai mais querer parar de ler. Talvez já tenha acontecido isso com você. Você pega um livro tão bom, mas tão bom, que você não quer parar de jeito nenhum a leitura, nem para comer, nem para ir no banheiro. Você tem que ter prazer de ler, principalmente se você ainda não tem esse hábito. Outra dica, se você não tem costume nenhum de leitura, então comece por gibis. Sabe aquelas historinhas da Turma da Mônica? Essas historinhas são uma leitura bem leve, fácil e vão te ajudar a, pelo menos no início, a desenvolver o hábito de leitura. Depois você vai pegando outros tipos de livro e assim ampliando o seu conhecimento de mundo. Leitura que parte dessa nova geração já entende como essencial. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu? O que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. E como representantes das novas gerações de leitores, na entrevista desta semana, nossos convidados em dose dupla são os estudantes Gabriel Henrique e Luísa Lima. Eles estudam na Escola Samuel Batista Cruz, conhecida como CAIC, e localizada no bairro Interlagos, em Linhares, e ligada à rede municipal de ensino. Adoram a leitura. A importância da leitura, ela não é só importante para mim, porque ela influencia no modo de falar, no modo de escrever, então ela ajuda na escola. Então todo mundo que puder ler, leia, que você pode até melhorar na escola. Sempre busquem ler, porque ler traz conhecimento, traz muita descoberta, ajuda em vários sentidos e é isso. Se você puder ler, leia. É mantendo os óculos assentados na esperança, com as novas gerações de leitores, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, vamos continuar com essa primeira edição
que é comemorativa do Dia Nacional do Livro, que comemora a data em 29 de outubro. Vamos nos manter próximos dos livros, esses adoráveis companheiros de viagem, através de bons hábitos de leitura. Então vamos juntos para a nossa dica de leitura desta edição. A primeira dica é para melhorar o seu vocabulário a partir das suas leituras. Na minha opinião, ler muito é o melhor jeito de você melhorar o seu vocabulário, porque você está entrando em contato com várias palavras diversas e dentro de contextos. Então, por exemplo, se você pegar um dicionário para ler, nunca vai ter o mesmo efeito de você pegar um texto completo, coeso. O simples ato de ler textos diversos sobre temas diversos, com objetivos diversos, já vai te botar em contato com essas palavras. A segunda dica é anotar coisas que te chamam a atenção num livro que você está lendo e tentar analisar o porquê daquilo funcionar naquele livro. E a terceira dica também tem a ver com anotar coisas que te chamaram a atenção no livro, só que de um jeito mais micro, vamos dizer assim. Marcar frases em que você percebeu algum simbolismo ou algum jogo linguístico que o autor fez, alguma transição entre cenas que você achou muito boa, alguma metáfora específica que você achou que resumiu muito bem a situação do personagem sem precisar de 1 milhão de explicações. Na nossa dica de livro, vamos juntos com Pedro Bandeira. Literatura infanto-juvenil da melhor qualidade. Pode rodar a dica. Hoje eu vou trazer para vocês algumas indicações de livros infanto-juvenis. É sempre bom porque às vezes a gente quer dar aquele presente para um primo, para um sobrinho, para alguém assim próximo e a gente não sabe muito o que dá, né, o que vai agradar. Então eu trouxe nesse vídeo algumas sugestões para vocês. Também serve para aquelas pessoas que estão agora nesse momento de quarentena, dentro de casa, aquelas crianças que já são mais velhas e não tem muito o que fazer, ficam o dia inteiro na internet ou jogando videogame, enfim, fazendo essas atividades. Mas talvez esse fosse um bom momento para começar a introduzir aí a leitura na vida dessas crianças. Então eu trouxe algumas indicações que de repente vão prender a atenção deles. E a minha primeira indicação para vocês é a série Os Caras, do Pedro Bandeira. Essa é uma série muito interessante, eu li quando eu era bem mais novinha, assim, e eu curti bastante. Eu li, na verdade, nos livros de uma amiga minha, por isso eu não tenho eles aqui em casa, mas eu sei que as capas mudaram muito. Essa série, ela tem vários livros, eu acho que mais de 5 ou por aí. Eu não me lembro exatamente o número, eu vou deixar aqui na tela que eu vou procurar quando eu for editar. E são amigos que estudam no mesmo colégio e eles começam a desvendar alguns mistérios ali que acontecem no colégio, enfim, que tem a ver com aquele universo deles. Então é muito interessante, eles são crianças muito espertas e o texto é super fluido, super fácil, super acessível para as crianças e é uma aventura muito gostosa de ler. Eu acho que você não precisa ler na ordem, eu acho que eu até li na ordem, né? Mas não é necessário, porque cada um é uma aventura diferente, então não importa por onde você começa. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer um adolescente que o contato e a paixão pelos livros o transformou num ativista do incentivo à leitura, Literatura na Veia. O Gabriel passa boa parte do dia assim, lendo. Ao todo, ele lê cerca de 30 livros por ano, uma maratona que ele ama. Sempre foi muito mais fácil para mim algumas coisas, porque, por exemplo, quando eu tinha na faculdade de jornalismo, eu gostava muito de ler já, por isso que eu escolhi. E eu via que, assim, tinha muita gente que não gostava de ler, e eu tinha muita mais facilidade de escrever, por exemplo, alguma coisa, mais facilidade de conectar meus pensamentos quando eu tinha alguma ideia. O Gabriel gosta tanto de ler que em 2013 decidiu criar um site para dar dicas e conversar com outras pessoas sobre literatura. E eu sentia muita falta de conversar com as pessoas dos mesmos livros que eu, porque depois que acabou o ensino médio, eu não tinha mais com quem conversar. Daí eu comecei a fazer curso de inglês e a professora falava assim, lê livro em inglês para você praticar. Daí eu li uns livros em inglês e não tinha saído no Brasil ainda, não tinha com quem conversar. Daí eu criei o site e no site eu comecei a conversar com mais gente que tinha lido esses livros que eu estava lendo, né? Mas nem todo mundo é como o Gabriel. De acordo com uma pesquisa do Instituto Pro Livro, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro sequer.
Mas a intenção do Gabriel é mudar essa realidade aí. Tanto é que depois de criar o site, ele já escreveu 2 livros e ainda fez um canal no YouTube. É que todo mundo, uma hora ou outra, vai começar a gostar de ler, só precisa achar o que ela gosta. Então não importa se você gosta, sei lá, de fantasia, de ficção, romance, uma hora você vai achar uma coisa que se interessa e você vai gostar de ler. Você tem que incentivar. Se a pessoa não sabe disso, que uma hora ela pode, que existem vários tipos de livros, várias histórias, várias formas de se ler, ela nunca vai, se ela não tiver esse incentivo, ela nunca vai buscar, nunca vai atrás. Então eu acho que incentivar é uma forma de fazer a pessoa procurar, de a pessoa ter ciência de que ela vai encontrar alguma coisa uma hora e vai gostar de ler. É seguindo junto o passo a passo das novas gerações de leitores que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com os estudantes Gabriel Henrique e Luísa Lima. Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho o prazer de receber no estúdio da TVC aqui em Linhares os estudantes da rede pública municipal aqui do município, Luísa, que está aqui do meu lado, e o Gabriel, que está ali. Eles vieram conversar conosco e com vocês, né, sobre sua experiência de leitura e de como essa experiência está interferindo no seu dia a dia, na vida pessoal, no relacionamento com sua família, com seus amigos e particularmente no seu desempenho na escola. Luísa, seja bem-vinda ao nosso programa Sim para a Literatura. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Tá bom, Luísa? Gabriel, seja bem-vindo ao nosso programa Sim para a Literatura. Obrigado. Pode dar boa tarde, boa noite, fazer o que você Boa quiser. tarde. Tá bom? Ô Luísa, como é que a leitura chegou na sua vida? A leitura chegou na minha vida basicamente com a influência dos meus pais dentro de casa, e na escola eu tive mais sobre o conhecimento, de estar praticando. Chegou na sua casa, você era pequenininha, você já era maior? Como é que eu funcionou? acho que eu tinha uns 4 anos, 4 mais ou anos. menos. Você lembra de um livrinho assim que você lia? A Bela Adormecida. A Bela Adormecida. E qual horário do dia que normalmente você lia, Luísa? Acho que de tarde, assim, umas 3, Sempre à 4 tarde, horas. né? É. Sempre foi esse horário. E você, Gabriel, como é que foi lá a sua situação? Na sua casa também? A leitura chegou na minha casa porque minha mãe, ela é professora. Então ela sempre me incentivou a ler livros, desde pequeno, no caso. Ela sempre comprava livros pra mim. E você lembra de um livro assim, da sua infância? Não, é porque eu lia alguns. Tem bastante tempo, né, Gabriel? Vocês leram revista em quadrinhos? Já li muito. Lê na ainda escola. hoje? Sim. Vocês liam o que de revista em quadrinhos? Eu gostava mais de Maurício de Souza, né? Maurício de Turma da Souza, Mônica Cascão, né? Legal. Ô Gabriel, e aí, qual o momento na escola que você lembra que você foi tocado pela leitura? A gente vai falar de uma professora, né, que influenciou vocês bastante lá no CAIC, né, ali no Interlagos, mas qual o momento na escola que você falou, caramba, estou gostando disso aqui? Na escola, exatamente, foi esse ano, no início dele, que a professora incentivava mais a ler na sala de aula. Então eu falei, gostava mesmo, foi no início do 8º ano, no caso. Do 8º ano. Aí quando você fala 8º ano, isso aconteceu antes da pandemia ou já durante a pandemia? Porque durante a pandemia vocês ficaram um tempo em casa, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Foi antes da pandemia essa experiência sua, Gabriel? Na experiência na escola foi depois da pandemia, mas... Já durante a pandemia? Ou depois de ter passado a pandemia? Durante a pandemia, porque na escola. Em casa eu gosto de ler, mas na escola foi mais depois da pandemia. Sei. E você, Luísa? Qual foi o momento na escola que você foi tocada realmente pela leitura, assim, com a visão que você tem hoje? Como é que isso aconteceu, Luísa? Acho que foi por agora, quando as aulas voltaram, que a professora começou a ter o nosso projeto de leitura, o nosso dia de leitura. Foi aí que eu consegui ter uma visão mais ampla da leitura e o conhecimento. Ô Gabriel, como é que você se organizou para ler durante a pandemia? Você estava ficando em casa, na casa dos seus pais? Você ficou na casa de alguém da família? Como é que foi isso? Eu fico mais na casa dos meus avós. Aí toda vez de tarde eu arrumava um tempo para mim ler. Em horários que eu às vezes estava entediado ou para me afastar do celular. Como é que foi essa situação, Luísa, da pandemia,
que a gente sabe que na escola, além do conhecimento que vocês adquirem e tal, tem a questão também do círculo de amizade que você constrói com seus colegas de escola. Como é que foi esse período estudando em casa e sentindo falta dos colegas na escola? Como é que você se organizou nesse sentido? Foi bem difícil, porque, tipo, a gente não tinha aquele contato físico, não podia estar vendo as pessoas, então foi mais pelo celular mesmo, com conversas E o contato com os professores, Gabriel, como é que funcionou para você? Como é que você se organizou para estudar durante a pandemia, estando na casa dos seus avós? Na pandemia, os professores criaram grupos para passar atividades, ajudar. Grupo de WhatsApp? É. E como é que você interagiu com isso? Era grupo com todos os colegas da turma, só dos professores com cada aluno? Como é que isso funcionou? Grupo com todos os alunos, todos os professores, para ajudar todos de uma vez só, não precisar ficar passando em um. Eu sei. E como é que você se organizou em casa para estudar? Depois a gente vai falar da questão de ler os livros mesmo, que você falou que é no período da tarde. Você acordava cedo, tomava seu café da manhã, sentava e ia estudar de segunda a sexta, como se você estivesse na escola? Você conseguiu se organizar assim? Eu não me consegui organizar assim, porque na pandemia eu comecei a dormir tarde muito, né? Aí lá depois do almoço, eu almoçava e ia fazer as apostilas. Eu sei. E você, Luísa? Também não tive muito, como é que pode dizer, organização. Aquela não. disciplina muito rígida, né? foi... Silvana, sua mãe, não pegou no seu pé, não? Pegou. Fez o papel de mãe, né? Porque, querendo ou não, eu deixei algumas acumular, mas com o tempo eu fui começando a fazer mais durante a tarde, depois do almoço. E os horários de leitura de vocês durante a pandemia, Gabriel? O meu eu acabava de estudar, aí eu mexia um pouco no celular, eu entediava, ia para ler um livro, no caso. Ô Gabriel, como é que é seu contato, a sua relação com a rede social? Já que você falou da questão do celular. Quanto tempo você fica na rede social a cada dia? Eita, eu não tenho... Fica muito, fica pouco? Mais ou menos. É porque rede social pra mim, tipo Instagram, Twitter, eu enjoo fácil, no caso. Aí eu não fico muito. Aí você consegue substituir essa permanência na rede social pelo contato com o livro, ou você faz outras coisas também? Joga futebol e tal? Jogar futebol eu jogo, mas como estamos numa pandemia, não tem como jogar muito. Ainda é aconselhável não ficar aglomerando e tal, não é isso? Aí eu leio um livro, quadrinhos, jogo. Eu sei. E você, Luísa? Como é que você está distribuindo seu dia agora? As suas atividades ao longo do dia? Agora, que vocês já voltaram para a escola, né? Sim. Integralmente? Não, só meio horário. Ainda até meio horário, né? E como é que você está distribuindo seu horário hoje para ter tempo para ler e para estudar? Como é que você está se organizando? É meio difícil, porque a gente fica na escola, né? E na escola também a gente lê essas coisas e tal. Aí chega em casa, eu tenho mais, não sei, tipo, uma rotina meio embaralhada, porque às vezes eu leio, às vezes eu não leio, porque às vezes tem bastante atividade, mas a gente se esforça em ter aquele tempo da leitura. Vocês dois hoje, vocês têm um horário para dormir, estabelecido pelos você, seus avós, e você pelos seus pais. Gabriel, vai dormir. Tem isso lá, Gabriel? Aí eu falo com você, Luísa, tem? Na minha casa tem, mas se eu for dormir naquele horário, eu não durmo à noite, eu vou ficar acordando. Aí eu vou lá dormir umas 10 horas. Você já driblou seus avós e leu escondido mais tarde? Acendeu a lâmpada assim e tal? Não, porque tipo... Pode falar, Gabriel. Pra ler, se não me engano, eu já fiz uma vez. Porque como acender a luz, a casa fica meio clara, no caso, né? Eu sei. Aí eu fiz isso a luz no quarto reflete na casa também. Né? Só quando eu fechava a porta, aí eu lia. Se não me engano, eu fiz isso ler uma vez e atividade também já fiz assim. Já. E você, Luísa? Pode falar, sua mãe está aqui no estúdio, mas tá tudo bem. Não, só uma vez que eu fiz atividade, bem mais tarde, né? Bem tarde. Porque tinha que cumprir uma agenda e tal. Sim, fiquei até tarde fazer atividade e acho que foi uma ou duas vezes, porque eu tive um trabalho para fazer durante o domingo. Aí eu fiquei até tarde, mas eu sei. O Gabriel, tem um livro que marcou sua trajetória como leitor. Você tem que idade, Gabriel? Eu tenho 14 agora. 14 anos, Luísa 12, né? Luísa 12. Já tem um livro assim que você de cabeça, você lembra?
De cabeça. Você falou, caramba, esse livro aqui foi legal ler. Como é que foi? Foi um dos meus primeiros livros que eu li completo, a todas as páginas. Ele, se não me engano, o nome dele é Diário de um Zumbi. E por que esse livro marcou você? Porque foi uma das primeiras edições que eu tive, tipo, 1, 2, 3. E porque foi um dos primeiros que eu li completo. Conseguiu ler o livro todo e tal. É. E você, Luísa? Eu acho que foi A Menina que Roubava Livros e O Extraordinário, porque, assim, me chamou bastante atenção e eu acho que o livro traz bastante conhecimento pra gente hoje em dia. Por que a menina... Você quer mostrar o livro para nosso telespectador, Luísa? Está aqui, né? Conhecidíssimo, né? Por que esse livro marcou sua trajetória? Por causa da história como um todo, por causa da personagem Liesel, né? Sim. Que é a personagem principal. Por que esse livro marcou? Eu acho que pelo fato dele todo, assim, o conhecimento é grande e é bem legal a história. A questão de ser sediada, né? A história de ser sediada na Segunda Guerra Mundial. A Liesel perdeu o irmão dela, né? Já no início da história. A história como um todo, ela aprendeu a ler, né? Morando na casa de outras pessoas, porque a mãe dela sumiu. Ô Gabriel, e atualmente você está lendo o quê? Eu tô lendo 1808, história contando sobre a história do Brasil. Você comentou aqui, né, um pouco antes da gente começar, o que você tem extraído desse livro, assim, que tem sido legal para a sua idade, Gabriel? Eu tô mais extraindo, tipo, coisas que eu já estudei, tipo, quando eles chegaram, essas coisas assim. Para entender, né, entender a história, Gabriel, tem sido importante para você por quê? Por que esse interesse seu por ler sobre a história do Brasil e a história de outros países? Eu tô lendo ele, tipo, porque eu estou estudando sobre esse assunto e ficaria melhor para mim entender. Na escola, né? E também porque história é uma coisa fascinante. Eu gosto muito de história. Ô Luiz, aí vocês fizeram um trabalho com a professora Vandesleia, né? Sobre a questão do bullying. Você gostaria de falar dessa experiência? Vocês leram um livro, né? Grupos de estudantes e tal. O que você tem extraído dessa experiência de ler um livro extraordinário, que inclusive eu comentei com a professora Vandesleia aqui na entrevista com ela, ele foi transformado num filme também, né? O que você extraiu para a sua experiência de vida? Olha, lendo o livro e ter feito uma conversa junto com os colegas, eu enxerguei coisas que eu não tinha visto ainda, tipo as causas que isso poderia acontecer com bullying, ou outras coisas assim. Foi uma experiência bem legal, porque eu tive o conhecimento de ver outras coisas que eu não tinha enxergado sobre esse assunto ainda. O porquê que o bullying acontece e também as consequências de quem é vítima do bullying, não é isso? Você já está influenciando alguma amiga sua para ler também? Alguma amiga lá do seu bairro, uma parente sua que não tinha o hábito de ler, você já consegue influenciar? Olha, pelo que eu percebi, eu comecei a ler esse livro e acabei influenciando uma amiga minha. Ela comprou o livro e começou a ler também. Que bom. Ô Gabriel, ler livros de literatura, né, que são romances, que são histórias e tal, está ajudando você a resolver questões das outras disciplinas do curso? Sim, tipo, a da história já fala. Melhora muito a história. Você está estudando um momento da história e você já foi buscar um outro livro com uma leitura adicional, né? Para se inteirar mais. Mas, por exemplo, em outras disciplinas, você percebe que você consegue entender melhor o que o professor de outras disciplinas fala, porque você já está lendo livros de literatura? Sim. Também a leitura, ela ajuda muito na sala de aula, porque entender melhor as frases que às vezes você não pode ter ouvido. Então ela está ajudando em várias matérias, não só além de história, português. A geração de vocês, Luísa, fala gíria, né? Não tem jeito, né? Muita. Falar que é tenso é normal na geração de vocês. Eu vejo os meninos chamando o outro de doido, né? Isso é uma linguagem da geração de vocês. Mas isso tem que acontecer. Isso aqui não é uma crítica nem nada, não. Eu, quando tinha a idade de vocês, falava gírias da minha geração, da minha época. Mas vocês percebem que o vocabulário de vocês está mudando? Apesar da gíria, daquelas brincadeiras do dia a dia, que naturalmente acontece. O vocabulário de vocês está enriquecendo, está melhorando com a leitura? Com a leitura, sim. Porque eu falo que falar gíria é meio errado, né? Em alguns lugares ou algumas situações. Então a leitura ajuda, assim, a gente estar buscando
como é que eu posso dizer? Corrigir isso. Obrigado por ter vindo ao programa Sim para a Literatura. Vamos torcer para que essa seja a primeira porta aberta e que vocês possam aparecer mais aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Eu que agradeço o convite. E vamos assistir juntos a nossa coluna Agenda Literária desta edição. Olá, pessoal! Já estão em andamento as inscrições para o Festival Literário Online da Transver Poesia, que chega em sua 5ª edição com muitas novidades. A proposta nesta edição é a maior interação entre os participantes através da leitura de poemas ou contos de autoria do participante ou não. Olá pessoal, eu sou Anderson Valfré, coordenador do projeto Transver Poesias. Estou passando aqui para te convidar para o FLOTP, Festival Literário Online da Transver Poesias, que nós estamos desenvolvendo ao longo dessa pandemia. Bom, o evento chega em sua 5ª edição e consiste em uma troca de leitura online. Essa edição, a troca será entre 6 pessoas. Se você tem 16 anos ou mais, pode participar, não precisa ser escritor ou escritora não, tá certo? Você vai escolher um conto ou poema, autoral ou não, vai fazer sua inscrição, que vai até o próximo dia 29, e participar com a gente no evento que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de novembro. Lembrando que na hora da inscrição, você escolhe o dia e horário que pode participar. Além disso, o evento vai emitir certificado aos participantes, dentre outras novidades que nós temos. Então corre lá nas redes sociais da Transver Poesias, Facebook e Instagram, veja todos os detalhes e faça já a sua inscrição. Te espero no FLOTP. É isso aí, pessoal. Faça sua inscrição até o dia 29 de outubro e vá exercitando sua licença poética para esse evento online que acontece nos dias 5, 6 e 7 de novembro, através das redes sociais do projeto Transver Poesias. Um festival que propõe o exercício do afeto, onde a arte e a literatura vão unir as pessoas para transver o mundo. Literatura na veia. É compartilhando experiências de leitura na companhia das novas gerações de leitores que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.